Olá, meus amores do quarto ano. Vamos lá para mais uma aula de história. Dessa vez nós vamos estar concluindo a Rota 7, tá bom, pessoal? Vocês vão estar abrindo a plataforma lá na página 195, Rota 7, SD4, onde tem ações de resistência. Se você está me acompanhando pelo módulo, você vai abrir seu módulo lá na página 82, tá bom, pessoal? Então, hoje nós vamos estar conversando, sobre como aconteceram essas resistências, dos escravizados, dos africanos, Qual foi a participação indígena nesse momento também da história, tá certo? Quais foram os heróis que surgiram no decorrer de toda essa, vamos dizer assim, superação, movimentação, que fez da história do nosso país uma história única, uma história rica e uma história muito interessante para se estudar. Lá em 1570, pessoal, os portugueses criaram uma lei, para organizar, para regular a escravidão dos povos indígenas, no continente brasileiro. E várias comunidades indígenas fugiram para o interior, lutaram contra os colonos ou morreram de doenças. Diversos povos foram escravizados e é desse momento aí que nós vamos começar a entender como se deu essas ações de resistência. Os jesuítas chegaram à América Portuguesa em 1549. Eles vieram para ensinar a religião católica aos indígenas, tornando-os cristãos e ensinando-os a viver como os europeus. Para isso, eles organizaram aldeamentos, chamados de missões. Então, a intenção, desse movimento jesuíta era fazer com que se tivesse menos rebelião, menos ações de resistência, entre os povos indígenas, gente. Só que os jesuítas exploravam o trabalho deles, nas oficinas de ferreiro, carpinteiro, nas funções de pedreiro, de oleiro, que são aqueles que fabricam os objetos com argila, ou ainda na agricultura ou na criação de animais. Então, a intenção, dos jesuítas não era só amenizar a situação, entre os indígenas, era também se aproveitar da mão de obra deles. Só em 1758 foi que houve a proibição da escravidão indígena. Entretanto, minha gente, continuava em prática a tentativa de fazer esses povos adquirirem a religião, os hábitos e os costumes que não pertenciam a eles, só pertencia aos europeus. Mas eles continuaram tentando. Essas missões, pessoal, tinham uma estrutura de vila, certo? E os indígenas viviam sob o comando dos religiosos, dos jesuítas. Eles eram obrigados a se vestir de acordo com os costumes europeus, a rezar, a cantar, a ler e a escrever trechos bíblicos como se eles fossem, nativos da Europa. E aí muitos indígenas não se adaptaram com esse estilo de vida, com as missões, porque não queriam abandonar seus hábitos e o seu modo de vida, e por essa razão fugiram para lugares mais distantes e chegaram a encontrar alguns deles, os quilombos também de escravos fugitivos, tá certo, pessoal? Dá uma olhadinha nessa imagem que eu vou colocar aí para vocês, que ela está presente lá na plataforma, na página 197. Observa direitinho e pensa comigo. O que a imagem representa para vocês? O que é que vocês acham que essa imagem aí está querendo mostrar? Nós temos aí um ambiente superior maior, E abaixo, na parte inferior da imagem, nós temos ambientes menores e a presença do símbolo da cruz. Vocês sabem o que é que isso quer representar, pessoal? Essa imagem apresenta a planta
de uma missão jesuíta. Era bem assim que a aldeia jesuíta, né, ficava formada. Planta, já ensinei a vocês como é que funciona. É aquele desenho, aquela imagem, né, que demonstra como é um determinado espaço, como ele foi projetado, como ele foi pensado. Então, isso é a planta baixa aí de uma missão jesuíta, tá certo, pessoal? Deixa eu fazer outra pergunta para vocês a respeito dessa imagem. Vocês sabem me dizer, pessoal, quem construía esse tipo de lugar aí que essa planta mostra pra gente? E qual era a mão de obra que era utilizada para construir esse ambiente? Exatamente. Se você respondeu que quem construía esse tipo de lugar, ou seja, quem tinha a ideia, primeiro isso, quem tinha a ideia eram os jesuítas, você acertou. E quem construía, quem ia pegar no pesado, no batente, né, para construir o que o jesuíta, né, idealizava, era justamente os indígenas. Isso mesmo, pessoal. Esse próximo slide traz para vocês aí duas imagens, tá certo? Uma mostrando o quilombo e a outra mostrando os utensílios que eram utilizados para escravizar, né, os africanos e os indígenas, certo, pessoal? Muitas vezes os escravizados queimavam as colheitas de onde eles trabalhavam, certo? Ou trabalhavam com lentidão e se defendiam atacando os seus senhores e os seus empregados. Os africanos escravizados eram com frequência proibidos de praticar sua religião e obrigados pelos seus senhores a se tornarem católicos. Como forma de resistência, eles associavam suas divindades aos santos católicos, né? E assim continuavam praticando sua religião, mas só que de forma disfarçada. Né? Outra estratégia comum para resistir às proibições e à violência dos senhores eram as fugas coletivas justamente para os quilombos, né? Que resultavam na organização de quilombos grandes e com uma quantidade muito grande, né, de fugitivos, fossem eles indígenas ou africanos. Os quilombos eram comunidades formadas por escravos fugitivos e por não escravizados também. Nelas, os fugitivos tentavam reproduzir a forma como se organizavam na África. Eles plantavam, criavam animais, faziam artesanato e elaboravam as próprias leis e regras de convivência ali entre eles mesmos. Essa primeira imagem aí, gente, é da festa da Nossa Senhora do Rosário, certo? Em que os africanos representavam a coroação de antigos reis do Congo. Tá? E essa pintura é de Mortiz Rugedas e foi feita no século XIX. E a segunda imagem, como eu já falei para vocês, são os objetos utilizados para castigar e escravizar, né, os fugitivos, os africanos, os indígenas. E aí agora eu vou trazer para vocês, eu vou contar para vocês, né, uma história muito legal, certo? Que é do Quilombo dos Palmares, né? O módulo de vocês traz, né, o assunto e eu vou me aprofundar mais um pouco nele porque é bem interessante, gente. O quilombo mais conhecido, né, da história é justamente esse quilombo que eu já falei para vocês, que é o Quilombo de Palmares, né, que ficava lá na Serra da Barriga, entre os atuais estados de Pernambuco e Alagoas. Ele começou a ser formado, gente, no início do século XVII e seus moradores resistiram a inúmeros ataques durante quase 90 anos. Alguns dos descendentes diretos e indiretos dos moradores dos quilombos surgiram, gente, a partir do século XVI e vivem até hoje em cerca de 3.500 comunidades quilombolas ou remanescentes de quilombos. E aí está a imagem para vocês, né, de uma estátua do Zumbi dos Palmares, que foi o líder da resistência nos últimos anos dos quilombos dos Palmares. Essa escultura, em sua homenagem, foi feita por Márcia Magno em 2008 e está lá na cidade de Salvador, na Bahia, pessoal. Então, gente, a formação dos quilombolas, dos quilombos no Brasil, durante o período da escravidão, né, se mostravam como um espaço de sociabilidade, né, de refúgio, de resistência e representavam um grande perigo à ordem, né, escravista que imperava naquele tempo. Ao contrário do que se possa parecer, os quilombos não eram áreas completamente isoladas das zonas coloniais e estabeleciam relações, ora de negociação, ora de incentivos a conflitos,
de acordo com a região ou a época em que eles estavam, certo? A maior parte dos quilombos foram constantemente atacados pelos exércitos coloniais, né? E aí o Quilombo dos Palmares, né, que é o quilombo mais conhecido, como eu já falei para vocês, é o símbolo da resistência da população escravizada. Data-se que essa comunidade surgiu lá por volta de 1597, certo? Lá na Serra da Barriga, como eu já falei para vocês, né? E durante os primeiros anos, o Quilombo dos Palmares foi liderado por Ganza Zumba, tá? Esse era o nome da figura que liderava esse quilombo. Em 675, tropas portuguesas tentaram invadir o Quilombo dos Palmares e Zumbi, sobrinho de Canga Zumba, ganhou notoriedade lutando bravamente pela defesa do território, né, e pela sua resistência. E aí agora eu vou passar para vocês algumas imagens, né, do Zumbi, que lá em 1678, no Quilombo dos Palmares, né, chegou a permitir ou a abraçar naquele quilombo o número de 20.000 habitantes, né? E dentro dele haviam 11 povoados bastante organizados. A coroa portuguesa, na intenção de acabar com essa resistência quilombola, né, de Palmares, chegou a enviar 16 expedições que falharam por conta das dificuldades de locomoção na região e das estratégias da população, né, quilombola, que resistia bravamente a todos esses ataques, pessoal. Apesar da falta de armas, os resistentes do quilombo conseguiram permanecer no território durante muitos anos. Era na força e na inteligência mesmo que eles resistiam a todos esses ataques. Em 1694, os bandeirantes Domingos Jorge Velho e o seu exército, encarregados pela coroa portuguesa, conseguiram invadir o Quilombo do Palmares, né, no Quilombo dos Palmares. A população resistiu ainda durante 22 dias, depois de intensos conflitos. Zumbi fugiu e se escondeu até que foi encontrado, capturado e morto no dia 20 de novembro de 1695. É uma história, né? Uma história interessantíssima, né? Que unida a outras histórias faz com que o que a gente conhece do povo brasileiro se torne cada vez mais interessante. E aí, meu povo lindo, muitos dos quilombos permaneceram ativos mesmo após o fim da escravidão, com a intenção efetiva da população recém-liberta naquela época, né, na sociedade livre, foi um processo demorado e repleto de entraves. As comunidades quilombolas continuavam como espaços de resistência e sobrevivência. Atualmente são agentes da preservação da cultura negra no Brasil e de políticas públicas antirraciais, mas ainda existem sim quilombos, certo, pessoal? Em novembro de 2003, as comunidades quilombolas brasileiras foram contempladas com um decreto de número 4.887, que determina a delimitação e reconhecimento dos seus territórios, que passaram a ser amparados pelas leis nacionais. E tudo isso nós agradecemos, ou eles agradecem, né? Nós agradecemos aos resistentes lá da época colonial, como o Zumbi dos Palmares. E é isso aí, pessoal. Terminamos a aula de hoje, concluímos, né, o nosso capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, desse conhecimento a mais, né, do passado do povo brasileiro, né, e conhecido um pouco mais desses guerreiros, desses lutadores que fizeram a diferença, né, e fazem a diferença até os dias atuais, tá bom? Lá na agenda, como de costume, vai ter atividadezinha para vocês fazerem, tá bom? Não deixem de fazer. Eu espero que esteja tudo em dia, tudo direitinho, hein? Nossa volta tá mais próxima do que o que a gente imagina, hein, pessoal? Então, se não tá ainda com suas atividades em dia, corre, bota tudo em dia, vai na plataforma, se esforça mais um pouquinho e bota tudo em dia, que para quando a gente voltar, Tia Santa pegando os caderninhos de vocês e dando as notas qualitativas junto, claro, com tudo que Tia Santa está anotando que vocês estão fazendo lá na plataforma. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para vocês. Vou deixar um videozinho aqui no final sobre o Zumbi dos Palmares para vocês assistirem, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!
Ora, Paiobá, foi muito boa a sua ideia de comemorar o dia 20 de novembro com a comunidade. Caprichou, hein? Capoeira, comidas típicas, danças. Pois é, Dorinha, mas é uma maneira de lembrarmos a luta de Zumbi dos Palmares. Por isso essa data é comemorada o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro de 1695 é a data da morte de Zumbi dos Palmares, não é? Sim, Zumbi nasceu livre. Sua mãe estava a caminho do Quilombo. Só que houve um ataque em Palmares e capturaram a criança, que foi criada pelo Padre Melo. Zumbi foi batizado como Francisco e tornou-se um coroinha. Quando ele tinha lá os 15 anos, ele aproveitou uma rebelião e foge para o Quilombo dos Palmares. Em Palmares ele conheceu o seu tio, o líder Gangazumba. Com ele, Zumbi aprende técnicas de combate e o candomblé. Foi aí que começaram a chamá-lo de Zumbi, que significa aquele que nunca morre. Aos poucos, Zumbi tornava-se um dos guerreiros mais poderosos do Quilombo. Foi aí que ele começou uma luta para libertar os escravos dos engenhos. Porém tamanho poder incomodou os portugueses. Alguns haviam tentado acordos com Gangazumba, mas não cumpriram. Zumbi tornou-se líder depois que Gangazumba morreu. Assim, os portugueses contrataram um bandeirante de São Paulo, Domingos Jorge Velho. Domingos era um experiente mercenário e, com estratégia sórdida, conseguiu assassinar Zumbi dos Palmares. A trajetória de Zumbi simboliza a luta pela liberdade e a consciência negra. Para nós, ele é um verdadeiro herói nacional.